Olá, bom dia. Estamos aqui mais uma vez iniciando uma transmissão ao vivo. Hoje, bom dia a todos e todas que já está aqui acompanhando a nossa página. Hoje nós estamos aqui em caráter excepcional, porque nós convidamos a vereadora Bela Gonçalves para participar conosco dessa transmissão ao vivo, dessa live. A Bela, que é vereadora em Belo Horizonte e que ia conversar com a gente sobre a população, enfim, que não tem casa, a população de rua, a população sem teto, os trabalhadores da economia informal que trabalham na rua. Mas infelizmente a Bela nos ligou agora de manhã. Ela está com o diagnóstico do Covid-19, do coronavírus, desde sábado, mas ontem à noite os sintomas que ela começou a sentir, com muita febre, muita tosse, e agora de manhã acordou com muita falta de ar, e que, portanto, ela não pode participar aqui com a gente, principalmente a falta de ar, né? Ela está com muita dificuldade para falar. Então, o que demonstra que o Covid-19 está, enfim, próximo, muito próximo de todos nós. Quero aqui desejar, Bela, para você um restabelecimento aí pronto, que os sintomas, né, possam ser controlados e que você possa voltar aí, não a circular, né, porque todos nós estamos confinados, mas que a sua saúde, enfim, possa ser restabelecida rapidamente. A Bela nos contava que não é só ela que está na Câmara Municipal com o diagnóstico já confirmado, né? São 5 vereadores e vereadoras da Câmara Municipal de Belo Horizonte com confirmação do Covid-19. Inclusive a presidência da casa também está com o Covid-19. E tudo indica, né? Essa é a hipótese muito provável, que a transmissão ocorreu porque um dos vereadores da Câmara Municipal de Belo Horizonte estavam na comitiva, ou tiveram contato com quem estava na comitiva do Bolsonaro na viagem internacional que o Bolsonaro fez. Então, enfim, são 5 já vereadores, além de vários funcionários de servidores públicos, né, que, enfim, da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Então, a gente quer aqui lamentar o que houve com você, Bela, desejar aí um pronto atendimento, um pronto restabelecimento, né, que você melhore rapidamente, enfim, porque a gente precisa de você bem, né? As mulheres e homens e toda a nossa diversidade humana aí que luta por uma sociedade de liberdade, de justiça e de igualdade, precisa muito da sua saúde restabelecida e de você muito forte, sempre muito firme, né, na defesa dos interesses populares, da defesa das mulheres, da defesa da liberdade, do próprio, enfim, do corpo, e de que cada um não viva segundo a normativa, e sim que cada um possa ser o que é de fato, e não aquilo que a sociedade patriarcal, capitalista e machista quer, que, enfim, impor a sua visão. Cada um tem que ser o que é, né? E não se submeteu a uma normativa que agride
a liberdade, que agride o corpo, que agride a própria dignidade humana. Mas enfim, já que o nosso tema hoje seria a situação da população com difícil acesso à moradia, mas nós vamos aproveitar para comentar aqui, e portanto eu vou fazer hoje essa live sozinho, né? Nós ouvimos, enfim, primeiro nós ouvimos na sexta-feira, não foi por essa página, depois a gente até publicou, foi pela página da Intersindical, o Dr. Gonçalo Vecina, que, enfim, que é um dos criadores da Anvisa, né, e secretário de Saúde de São Paulo. No domingo nós ouvimos e conversamos com a Maria Aparecida, a Cidinha, que lá da Itália nos contou um pouco dos dramas que a população italiana está sofrendo. E nós ainda hoje, essa semana, ainda vamos conversar com um juiz de trabalho, com uma servidora pública que estão em Portugal, né? Estamos fechando isso hoje, ainda vamos divulgar e vão falar sobre a situação de Portugal, mas também, enfim, sobre o serviço público no Brasil. A Júlia e o Hugo que vão falar aí sobre os direitos trabalhistas, comentar, inclusive a medida provisória. Bom, não sei se todo mundo acompanhou, ontem, na calada da noite, no meio da madrugada, o Bolsonaro editou uma medida provisória 927, e que, na prática, né, é uma quarta reforma trabalhista. A gente fala quarta porque já houve várias aí. E o texto da medida provisória, ele é um copia e cola de um documento da Confederação Nacional da Indústria, da CNI, que, enfim, que representa o interesse de grandes empresários, né, de grandes empresas, e o governo pegou simplesmente essa proposta e colocou numa medida provisória. A medida provisória que tem, enfim, muitos artigos e, enfim, que altera várias questões da legislação trabalhista que a gente vai comentar aqui com vocês. Mas, felizmente, né, a população, enfim, houve uma pressão, as centrais sindicais, o movimento sindical, o movimento social, os partidos de oposição lá em Brasília e a própria população, inclusive muita gente que votou no Bolsonaro, fez pressão, o que fez o governo recuar em um dos artigos, né? O artigo que dizia que por 4 meses as empresas não vão precisar pagar salário para o trabalhador. Aliás, autorizava as empresas, o trabalhador vai ficar, trabalhador empregado, né? As pessoas que ainda têm um emprego, e o Bolsonaro teve de recuar no artigo, retirou o artigo da medida provisória que dizia que as empresas poderiam, né, simplesmente cortar o salário, cortar os direitos dos trabalhadores, enfim, não pagar nada, ainda mandar o trabalhador para um curso de qualificação, fazer uma qualificação à distância, mas sem receber nenhum salário, né? A medida pegou muito mal, infelizmente a gente teve alguns robôs orientados aí do Bolsonaro defendendo ao longo do dia, depois passou um maior vexame, né? Passou um carão, os bolsonaristas aí muito apaixonados e pouco racionais, que estavam defendendo que sim, que as empresas não têm que pagar salário não para o trabalhador. Mas tiveram que recuar, inclusive, né, enfiar a viola no saco, porque o capitão do mato aí sentiu o bafo quente no cangote, né, sentiu a pressão popular e teve que recuar nesse artigo da medida provisória que já estabelecia que as empresas tinham que cortar o salário dos funcionários e das funcionárias. Apesar do governo ter recuado enfim, nesse artigo da medida provisória, ela segue sendo absolutamente inaceitável, né? Vamos aqui comentar vários dos aspectos delas que a gente percebe que essa medida provisória, e as centrais sindicais
ontem, fizemos uma reunião muito longa, uma reunião eletrônica, assim, virtual, né? Por esses mecanismos virtuais, e acertadamente a gente coloca que o Congresso Nacional precisa assumir o seu protagonismo e devolver imediatamente a medida provisória para o Executivo. Bom, primeiro aqui dizer que nós temos várias pessoas já interagindo conosco. A minha acuidade visual aqui está cada vez mais comprometida. Júlia, Elisângela, Odelita, o Marcilon lá de Brasília, né, do Distrito Federal, na verdade, é Valparaíso de Goiás. E temos o Alexandre Caso, o Ezequiel Brito, enfim, a Aniele Curticeiro. A Aniele é minha sobrinha, uma das minhas sobrinhas aí mais jovens, Ângela Nunes. Enfim, quero desejar um bom dia ao Renilson, a quem já está nos acompanhando e quem está dialogando com a gente, dizer que para a gente tem sido um desafio manter esse ritmo de fazer política virtual, porque, enfim, eu particularmente que nasci nos anos 60, sou analógico, então estou com algumas dificuldades aqui de adaptar o tempo e tal. Mas dizer mais uma vez bom dia a Raquel Ribeiro, Alexandre Caso aqui entrando, Pedro Ottoni, vários companheiros e companheiras, Manuela. Pois é, então vamos primeiro passar algumas informações que eu acho que são importantes. Como eu já comentei, ontem nós realizamos uma reunião de todas as centrais sindicais do país e discutimos a medida provisória do governo. Tiramos essa deliberação de exigir imediatamente que o Congresso Nacional devolva a medida provisória, porque a medida provisória, quando o presidente da República edita uma medida provisória, ela passa a valer imediatamente, né? E o Congresso Nacional tem que analisá-la num prazo de 2 meses, mas enquanto o Congresso Nacional não vota nem a favor nem contra, ela começa a valer. E a gente recebeu ontem já várias denúncias de vários trabalhadores aí em São Paulo, pelo interior do país, onde as empresas chamou e dizem, você vai ficar em casa, mas você não vai ter salário nos 4 meses, enfim, o que é um absurdo, né? O que é um absurdo, e muitos dizem nem que não vai ficar em casa, né? Nós vamos ver que a medida provisória é bastante nociva aos interesses dos trabalhadores e do país. Mas também informar, a gente está aqui nessa live, mas nesse momento começou já uma reunião que a gente ainda vai participar. A hora que terminar aqui eu entro direto nessa reunião virtual, que é da Frente Povo Sem Medo, da qual a Intersindical participa, e eu, como secretário-geral, represento a Intersindical na Frente Povo Sem Medo. É a Frente Povo Sem Medo, a Frente Brasil Popular e os partidos de oposição no Congresso Nacional. Nós vamos fazer uma reunião para alinhavar aí as políticas, enfim, e como a gente vai impedir o andamento da medida provisória e dar conta de outras questões muito importantes para fazer o enfrentamento ao coronavírus. Então, a hora que a gente terminar essa live aqui, eu participo dessa reunião aí com as bancadas de deputadas, deputados federais, os senadores e a direção também do PSOL, do PT, do PCdoB e outros da bancada popular lá de Brasília, para a gente alinhavar aí quais são as medidas necessárias que o país precisa tomar e quais são as medidas que nós vamos defender de forma unitária, porque é muito importante a unidade nesse momento, para que o país possa atravessar essa crise sanitária, atravessar essa pandemia, né, para que o país possa dotar o SUS, os hospitais, de leitos de UTI, de respiradores, enfim, de hospitais de campanha que possa ampliar o espaço e os leitos, na medida em que a gente sabe que o Brasil não é a China, que constrói um hospital em 10 dias, não, e dá conta também da crise social, da crise econômica, do socorro a milhões de pessoas que
estão sem renda, né, que muita gente no trabalho informal, mesmo aqueles que estão no trabalho formal podem ficar sem renda, e todos os países onde o coronavírus chegou, todos os países, é importante principalmente, né, já estão emitindo e fazendo políticas como em vários países, quer dizer o seguinte: o trabalhador fica em casa e o governo vai pagar tudo, né? Muita gente fala, mas como assim, né? Nós vivemos num país onde isso nunca aconteceu. O problema é que nós estamos numa situação de guerra, praticamente uma situação de guerra, e se as pessoas não tiverem sequer dinheiro para comprar os seus alimentos, primeiro o que vai acontecer é que os supermercados não vão vender, né? E a indústria alimentícia não vai produzir. Então, que as pessoas receber dinheiro do governo não é nenhum favor do governo, ao contrário, é permitir com que as pessoas possam ter recursos para consumir e as empresas venderem, a economia não parar completamente. Então, a medida econômica, não é nenhuma ajuda. Os governos que estão fazendo isso não são governos bonzinhos, são governos minimamente racionais. O problema é que nós temos um irracional, um energúmeno na presidência da República que ainda não se deu conta disso. Até o seu ídolo Trump dos Estados Unidos já está fazendo isso, colocando dinheiro na mão das pessoas para que as pessoas possam comprar suas necessidades básicas, possam pagar suas contas e a economia não colapsar de vez. Então, voltando aqui para os informes, temos uma reunião agora das frentes com os partidos e as bancadas de oposição no Congresso Nacional. Eu vou participar assim que a gente terminar aqui. E lembrar também que nós fizemos na sexta-feira uma reunião também virtual com o Procurador-Geral do Trabalho e diversos procuradores das diversas coordenadorias do MPT. E saiu inclusive encaminhamento que o MPT vai convocar o Procurador-Geral do Trabalho, vai convocar os empresários, vai convocar o governo e juntamente com as centrais nós vamos buscar discutir saídas coletivas como um patamar mínimo, né, onde abaixo disso não se pode permitir, que é, por exemplo, a redução do salário. Abaixo disso significa que a população não vai ter proteção social do Estado, que não vai ter uma renda básica de cidadania. Portanto, para a gente aqui, para eu também objetivar, ainda não estou muito habituado, então a gente às vezes gasta muito tempo num tema, mas eu quero comentar então a medida provisória 927. Só para lembrar, a medida provisória é praticamente um copia e cola, né, um Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V, né, do texto da CNI. O Maringoni falava aqui ontem na entrevista que nos concedeu que a medida provisória foi pensada, foi escrita ao longo de uma semana, não foi o afogadilho do Bolsonaro. Não, então a medida provisória foi elaborada pela CNI, né? Pelos grandes empresários, pelos representantes dos grandes empresários, e o governo felizmente teve que recuar em função da pressão popular, né? Ontem houve panelaço em diversas regiões do país, muita gente fez pressão, pegou muito mal, porque mais uma vez demonstrou aí que o Bolsonaro, que está despencando o seu apoio popular, enfim, inclusive naqueles setores que foram enganados por ele, as pessoas foram enganadas, né, compraram fake news como verdade, foram enganados por um miliciano que atua desde os Estados Unidos, né, com o pessoal lá da Cambridge Analytica, que sabem manipular as vontades, sabem manipular, enfim, a inocência das pessoas, mas a boa fé, não é inocência, mas a boa fé de muita gente que votou nesse miliciano que não tem nada de novo na política brasileira. Mas a medida provisória 927, a gente vai aqui, por que ela deve ser devolvida? Primeiro, ela estabelece que a empresa pode chegar para o seu trabalhador e dizer, aquilo que está escrito na CLT, aquilo que está escrito no acordo coletivo da sua categoria, que foi assinado entre o sindicato patronal e o sindicato dos trabalhadores, aquelas garantias que estão estabelecidas na convenção coletiva assinada também pelos sindicatos ou as federações patronais e de trabalhadores,
aquilo não vale, né? Aquilo que está na sua carteira de trabalho, que você foi contratado por R$ 1.500, com uma jornada de 40 horas, trabalho, sei lá, de segunda a sexta, enfim, as condições estabelecidas no contrato de trabalho, seja no contrato, na carteira, seja o que está estabelecido em negociação coletiva, aquilo não vale mais, né? E permite que a empresa diga, ó, funcionário, você vai agora receber tanto, vai trabalhar X horas, vai fazer determinadas coisas, independente do que diz a CLT. E o governo diz que isso é democrático, né? Na verdade, o que o governo faz? Ele tira o papel do sindicato que faz essa negociação. Há uma campanha já antiga no Brasil contra os sindicatos, né? Então ele diz que é a negociação individual, que é a livre vontade das partes, como você que está nos assistindo, e a maioria da população consciente no Brasil sabe que nenhum trabalhador, né, em condições normais vai dizer para o seu patrão, não, eu não vou aceitar reduzir isso, não, eu não vou aceitar isso, não vou aceitar aquilo. Infelizmente, o trabalhador individualmente não tem essa força, né? Se ele dizer isso, o patrão já o demite, enfim, e não quer saber das consequências disso. Então, a legislação brasileira, a legislação trabalhista e mundial, isso não é só no Brasil, é muito clara. Não há uma relação de igualdade entre patrão e empregado, né? Há uma relação muito desigual entre quem vende a sua força de trabalho e quem a compra. E quem compra, que é o patrão, ele determina como é que o trabalhador vai trabalhar, quanto ele vai receber, enfim. Os sindicatos e a ação do Estado mediam essa relação e busca, quase sempre na negociação, melhorar um pouco as condições de trabalho, as condições salariais, as condições de direitos. É isso que explica vários direitos que nós temos, né? Desde o descanso semanal remunerado, o ticket de alimentação para quem tem, enfim, uma série de garantias e conquistas que advieram da luta de muita gente, das gerações que nos antecederam, da luta do movimento sindical, da luta do movimento operário. Então o centro da medida provisória é isso, é dizer que a empresa agora vai fazer negociação diretamente com o empregado, né? E pode negociar tudo. Pode negociar o salário, pode negociar a jornada, pode negociar os direitos básicos, pode negociar as férias, pode negociar, enfim, o 13º, pode negociar tudo diretamente. Então, se o patrão chegar pro funcionário, ó, você é muito legal, tal, gosto muito de você, mas esse ano não tem 13º, esse ano não tem o abono, esse ano não tem o sábado e domingo pago, enfim, o que o patrão decidir tirar do trabalhador, ele poderia, sem respeitar a CLT e sem respeitar a convenção coletiva da categoria. Então esse é o centro da questão e que permite reduzir todas as garantias dos trabalhadores. Tem um artigo que ontem eu li até assim, um riso nervoso, porque acho que demonstra muito bem a natureza, né, da medida provisória. Nós estamos numa situação, e eu quero insistir nisso, a gente vai voltar nisso. Acabei de escrever um artigo que está sendo publicado pelo 247, aí do nosso amigo, coordenado pelo nosso amigo Mauro Lopes, a quem eu mando um abraço e agradeço. Também para publicar aí nas redes, a Intersindical está publicando, é uma posição minha como secretário-geral da Intersindical, como coordenador da nossa central, e que nós temos que ter muito claro, como disse a Cidinha lá da Itália, cada dia em que a economia não pare, são mais milhares de pessoas que vão ser contaminadas. Então o nosso dever agora, enquanto trabalhadores, enquanto movimento sindical, enquanto pais e mães de família, enquanto mulheres e homens que constroem a riqueza do país, é dizer, nós não vamos trabalhar, não podemos sair de casa, né? E a orientação do governo e de muitas empresas de manter vários setores funcionando, setores não essenciais,
não é apenas uma irresponsabilidade, é uma ação criminosa, né? Mas, voltando aqui para a medida provisória, então, a medida provisória, para vocês entenderem, a 927, ela permite que as empresas reduzam o salário do trabalhador sem reduzir a jornada de trabalho e mantendo esse trabalhador que não está em atividade essencial trabalhando durante a pandemia. Então, a medida provisória comete vários crimes. Primeiro, né, o crime maior, o crime que é quase um genocídio, quer dizer, continue trabalhando, continue circulando, siga, leva a vida, porque a empresa não pode parar, a economia não pode parar. Quem fez isso foi a Itália, foram os Estados Unidos. A escalada, o crescimento da propagação do vírus foi violento, está cobrando seu preço. Então, primeiro, a ação criminosa da empresa não parar a sua produção, que não está num setor essencial, e ainda dizer para o trabalhador, você vai continuar trabalhando do mesmo jeito, inclusive até com mais horas, né? E eu vou reduzir o seu salário. Então, comete mais um crime. E esse é uma agressão à Constituição. Porque a Constituição e a própria CLT, ela prevê que possa haver, não que a gente concorde, né? Isso preciso dizer muito claro, a gente não concorda com isso, mas a Constituição prevê que em estados de força maior pode ser feito redução de salário, mas isso tem que ser através de negociação coletiva, né? Isso não pode ser através de uma imposição da empresa individualmente contra o trabalhador. E já mesmo a negociação coletiva reprovável, né? Vamos falar a verdade aqui, num país onde os trabalhadores em geral ganham salários medíocres, né? Bastante distante das suas necessidades e do trabalho que ele realiza. Então, mas essa questão exemplifica bastante a natureza da medida provisória, né? O que ela é? Ela vem para atender os interesses das grandes empresas, porque também não é das pequenas e médias empresas, né? Atende o interesse da grande empresa e deixa o povão se lascar, né? Deixa o povo sem salário, né? Além de o governo federal não socorrer aquelas pessoas que não têm um trabalho fixo, que não têm um trabalho regular, né? Que não têm um salário, ele também não está socorrendo, e que precisa fazer, e não é um socorro, é política pública de assistência e proteção para toda a população, para quem está desempregado, para quem está no trabalho informal, para quem é autônomo, né? Para aquela pessoa que precisa todo dia, que sai para vender o cafezinho na rua, para que vai vender o chiclete no trem, não é isso? Para quem faz quentinha para vender e nesse momento não vai ter comprador, para dona de um brechó, como a minha irmã lá em Promissão, que teve que fechar o brechó, enfim, para o trabalhador que está numa situação informal, né? Essa pessoa precisa ter proteção social e precisa ter repasse de dinheiro do governo federal. É o que está acontecendo no mundo inteiro e é o que vai acontecer no mundo inteiro. E vai acontecer no Brasil também, porque esse Bolsonaro vai sair escorraçado, nós ainda vamos nos livrar dessa quadrilha miliciana que se apoderou por diversos golpes da presidência da República. Então, além de não atender a essa população, o governo vem para reduzir os salários e os direitos dos poucos que ainda se mantém empregado, se mantém com emprego em função de uma crise econômica, em função de uma política econômica que cortou salário, cortou investimento público, cortou direitos, atingiu, e isso pega muito o pequeno comércio, o pequeno e médio empresário, atingiu o poder de compra das famílias, né? O Brasil teve um período de crescimento de pleno emprego, nos anos 2000, em que fundamentalmente esse crescimento econômico, esse pleno emprego era puxado, né? O empuxo era o poder de compra das famílias. Se as famílias, né, todas as famílias têm recursos para consumir, né? Para consumir, eu digo, não é consumo supérfluo, né? Não é, enfim, claro que você também tem que ter acesso a bens imateriais que possa elevar a
a sua alma, mas enfim, as famílias precisam ter recursos para consumir, né? Para ir ao mercado, para ir a uma loja, e não, agora não podemos ir, hein? Vamos lembrar disso. Mas as famílias tendo recursos para comprar suas necessidades básicas, a economia anda, né? A roda da economia gira e isso é fundamental, inclusive, para o pequeno e médio empresário, porque se as famílias não têm recursos, eles não vão consumir. Quem compra no pequeno comércio, quem compra dos pequenos produtores é o povão, é o consumo das famílias, o consumo, os gastos do governo, as compras do governo são os dois principais puxadores, motores da atividade econômica. Estamos lembrando aqui, o Alexandre, lembrando aqui que sem proteção social o trabalhador morre de fome antes de ser contaminado. Pois é, né? Outra, a Lúcia aqui, a Lúcia é lá de Caieiras, lá de Laranjeiras, hein? Laranjeiras, inclusive, onde eu já dei aula lá, tenho vários amigos, vários ex-alunos a quem eu mando um abraço aqui. Temos vários, eu tenho muita dificuldade ainda com, enfim, com essa tecnologia aí, porque eu já sou um cinquentão, nasci nos anos 60 e tenho dificuldades aí em manejar as novas tecnologias. Mas enfim, pessoal, os comentários aqui da medida provisória, nós vamos seguir esse debate. Hoje nós vamos fazer muita pressão, há uma pressão forte sobre o Congresso Nacional, sobre Rodrigo Maia, né? Aqui, longe de nós ter alguma ilusão com o Rodrigo Maia, nós não temos ilusão nenhuma com o Congresso Nacional. Aliás, o Congresso Nacional votou todas as medidas do Bolsonaro até agora, votou a favor da reforma trabalhista do Temer, votou a favor da terceirização irrestrita, votou a favor da emenda 95, que congelou os gastos por 20 anos, e a emenda 95 tem que ser revogada, né? O teto de gastos tem que ser revogado. É uma medida que só existe no Brasil e é uma excrescência, já era uma excrescência, e no momento de pandemia é um crime de lesa pátria, enfim, é um genocídio fazer isso, impedir com que o Estado possa adquirir bens, serviços, leitos de UTI, né? Enfim, todo o que o Estado precisar para enfrentar essa pandemia, por um lado, e para enfrentar a crise social, né? Mas também nós queremos deixar aqui claro, eu quero agradecer a todo mundo que ficou com a gente aqui. Nós vamos essa semana seguir fazendo essa transmissão direta, né? Essa transmissão ao vivo, essa live. Um índio com anglicismo aqui não pega lá muito bem, mas enfim, nós vamos fazer isso. Nós discutimos que alguns dias a gente também vai fazer uma conversa sozinho aqui, porque quando a gente chama um entrevistador é educado e é necessário, né? É desejável que essa pessoa fale mais, né? E é claro que a gente quer ouvir as pessoas, porque a gente aprende, eu aprendo, vocês aprendem, as pessoas interagem aqui com a gente, isso é muito importante. Mas para finalizar, que eu tenho que, enfim, eu desligo aqui e vou entrar na reunião virtual aí por esses, não sei se é Skype, se é o Jitsi, com os partidos lá em Brasília, com as bancadas de oposição e os movimentos sociais. A Frente Povo Sem Medo reúne dezenas de movimentos sociais nacionais, principalmente o MTST, dirigido aí pelo companheiro Guilherme Boulos, a quem eu também mando um abraço. Guilherme Boulos é o nosso principal dirigente da Frente Povo Sem Medo, vai estar também na reunião virtual. Também os companheiros da Frente Brasil Popular, que é enfim, uma frente de 60 movimentos nacionais, como o MST, como a CNP, a Central Única dos Trabalhadores, nossos amigos da CUT, da CTB e da UNE participam das duas frentes. Então nós vamos fazer uma reunião dessas do movimento social, das organizações nacionais, centrais, movimento social, com os partidos políticos e com a bancada de oposição para exigir a retirada da medida provisória e para exigir políticas públicas de proteção social, né? É preciso que toda a população fique em casa, né? Esse é um recado muito importante, né? Aliás,
Acho que essa é a grande questão. Ontem eu recebi muitas ligações à noite, logo depois aí das 9 horas da noite, porque eu não assisti, mas que o Jornal Nacional mostrou cenas dos trabalhadores na Itália fazendo greve geral diante da pandemia, porque não querem trabalhar. Acho que, enfim, aqui não é o caso de falar em greve geral, mas é o caso de falar em quarentena geral. É o caso de dizer: ninguém saia de casa. Se você não trabalha na área da saúde e que precisa, e a sociedade precisa de todos os profissionais da saúde, quem tem mais de 60 anos também não pode ficar se expondo. Mas a sociedade brasileira precisa dos profissionais da saúde para enfrentar a pandemia, porque senão morreremos todos à míngua, sem atendimento. A sociedade brasileira também precisa dos trabalhadores que atuam na limpeza, que são muito importantes, que só são reconhecidos nesses momentos e que precisam ser reconhecidos a todo momento. Uma faxineira ou um trabalhador da limpeza é tão ou mais importante do que um médico, é tão ou mais importante do que um advogado, é tão ou mais importante que um engenheiro. E a gente não pode ter tanta desigualdade salarial nesse nosso país, né? Uma faxineira, uma pessoa que trabalha na faxina é muito mais importante que esse Sérgio Moro que ganhava acima do teto constitucional. Enfim, então nós precisamos valorizar esses trabalhadores. Mas, lembrando aqui, se você não trabalha na área da saúde, se você não trabalha na área de asseio e conservação desses lugares, né? Se você não trabalha na segurança pública, porque a gente também precisa da segurança pública, né? Se você não trabalha na área de proteção social, que vai dar assistência para os desassistidos, se você não trabalha, se você não é bancário, eu sou bancário, a nossa categoria está muito preocupada, os banqueiros estão aproveitando para cobrar mais meta. E nós dissemos: não, bancário que pode trabalhar é aquele que vai na agência pagar o benefício de aposentadoria da senhorinha e do senhorinho que são pobres e que não fazem esse serviço eletrônico, né? O bancário tem que ir lá para pagar o Bolsa Família na Caixa Federal, para pagar o benefício de proteção social, para atender aos pobres, né? E para atender aos pobres em necessidades imediatas, porque os pobres também não têm que ir à agência, ninguém tem que ir à agência se não for para pegar o seu dinheirinho lá para ir comprar o alimento, porque não pode faltar alimento. Então, se você não trabalha nessas áreas essenciais, saúde, segurança, o transporte coletivo, fique em casa, quarentena geral. E a empresa e o governo federal que não orientar dessa forma, ou melhor, que orientar diferente, que dizer que continue trabalhando, são assassinos, né? São criminosos, porque é muito importante. A Itália demorou, Portugal demorou, os Estados Unidos demoraram, né? Outros países demoraram, outros países em particular da Europa demoraram, né? A China agiu rápido, isolou Yuan, né? Foi lá e atuou, conteve. Ainda assim, perderam-se muitas vidas, né? Num país também que é um país de mais de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. Então, a orientação e a exigência que nós queremos deixar aqui é isso. Quarentena geral. Parar tudo que não for essencial. Parar tudo que não for essencial. Quarentena geral. Fiquem em casa. Não arrisque as suas vidas. Não arrisque a vida das suas famílias. E não se coloque como um vetor a propagar o coronavírus, aí, o Covid, que já está acometendo muita gente, né? Já está vários amigos nossos, enfim, sentindo muitos sintomas. Lembrando de novo aqui a vereadora Bela Gonçalves, que ia participar conosco dessa transmissão ao vivo, não pôde, não está aqui. Eu lembro, várias pessoas entraram ao longo da nossa conversa, e justifico aqui também que a Bela Gonçalves, que ia falar para a gente sobre a situação da população que precisa de moradia e não as tem, né, ou não tem moradia digna para atravessar esse período, a Bela não está aqui conosco porque ela está com diagnóstico do Covid-19 confirmado, não apenas com diagnóstico. Ontem ela começou a sentir sintomas muito fortes e acordou de manhã, além de febre, além de tosse, né, a coceira na garganta, tá com muita falta de ar e não conseguia, enfim, participar aqui conosco, falar das suas contribuições e da sua visão que tanto ia ajudar a gente.
Então, eu não sei quanto tempo nós temos aqui, eu também, de novo, desculpa aí, a hora que nós estamos aqui, acho que 33 minutos, né? Quero agradecer a todo mundo, quero agradecer aí as pessoas que têm, todos os dias, tem várias pessoas aqui que todos os dias, desde que a gente iniciou essa live, têm comentado, têm participado. Nós precisamos desenvolver aqui, isso é uma tarefa minha, para a gente interagir mais, ouvir mais as perguntas aqui. Ontem o Alexandre Caso e outros amigos meus aqui lembraram muito bem disso e eu não consegui fazer isso. Sigo acelerado aqui conversando, né? Agradecer aqui o Sérgio, o Sobrinho, o Renilson, o Caio, o Alexandre Caso de novo, o Marcilon, a Terezinha, o Wagner Cabanal, meu amigo, o Paulo Magalhães, Raquel, Pedro, Alexandre, Kaká, Marcilon de novo, lá de Valparaíso de Goiás, aquela bela cidade. Enfim, agradecer a todos vocês que estiveram conosco aqui, dizer que a gente vai ter um dia muito corrido. Eu estou correndo feito, enfim, aqui, correndo de casa, né? Correndo nas redes sociais. Mas espero um bom dia para todo mundo, reforçar que ninguém fique em casa e vamos aumentar a pressão. A pressão o país precisa parar, quarentena geral, né? Fique em casa e só funcione os setores absolutamente essenciais para o enfrentamento da pandemia, né? Para o pessoal da área de saúde, mas também para o enfrentamento e a necessidade, para atender a necessidade da população que precisa de alimentos, né? Quem trabalha na indústria alimentícia, quem trabalha na indústria farmacêutica, né? Precisa, porque o país não precisa dos alimentos, né? E o último recurso também, nós temos que lembrar, é inacreditável dizer que está faltando álcool em gel, e está faltando. Eu aqui em casa ainda não consegui comprar o álcool em gel. Estou usando muito sabão, água e sabão, como nos orientou corretamente o Dr. Gonçalo Vecina. Estou usando aí cloro para roupa. Estou tentando usar e seguir todas as recomendações dos profissionais da saúde, mas eu não consegui comprar o álcool em gel, e muita gente não conseguiu, né? Principalmente aquelas pessoas que estão transitando, né? E é inacreditável um país. Eu sou de uma região, a minha cidade aqui, Promissão, a quem eu mando um abraço lá, minhas famílias, meus pais, e a minha família, mas também os meus amigos. Tem 2 usinas de álcool. A região que eu brincava quando jovem, tudo é cana, né? Nós somos o maior produtor mundial de álcool do mundo, de etanol, né? De álcool de cana, mas de outras. Então, a conversão da produção do álcool etanol combustível, do álcool, esse outro álcool líquido, para fazer álcool em gel, como disse o Maringoni ontem, é muito simples. Não, então você reconverter rapidamente as usinas de álcool para fazer álcool em gel, reconverter rapidamente a indústria têxtil para fazer máscara, enfim, a indústria têxtil, a engenharia para fazer os equipamentos de proteção individual para o pessoal da saúde, a indústria química, farmacêutica, enfim, para fazer tudo aquilo que o SUS precisar, enfim, para fazer leitos de UTI. Então nós precisamos reconverter a economia, adaptar a economia, as empresas, a uma situação de guerra, porque é isso que nós estamos. Nós estamos numa guerra contra o inimigo que é invisível, que é uma pandemia, né? E como alguém disse ontem, é muito difícil você enfrentar um vírus e infelizmente ter um verme na presidência da República, tragicamente. Então quero aqui agradecer a todos que nos acompanharam. Eu prometo ficar menos acelerado nas próximas e a gente vai buscar aqui interagir também na medida em que eu vou me adaptando aos instrumentos aqui, às novas tecnologias, para a gente conversar nesse período de confinamento. Fiquem bem, bom dia para todo mundo, paz no coração, fiquem em casa, né, não saiam, e todos aqueles que precisam trabalhar
em atividades essenciais, também vamos apoiar, né? Acho que é muito importante dar aplausos, mas é mais importante que dar aplausos é exigir que os governos, que as empresas tratem esses trabalhadores com mais dignidade, que tenha mais salário, que tenha mais direitos e não apenas só aplauso, porque aplauso é muito importante, mas é mais importante que o reconhecimento seja efetivo e não apenas de araque. Tudo bem? Tô aqui com dúvida se eu sopro o trombone. Ontem eu só ouvi a transmissão à noite e eu vi que o som da música, além da minha desafinação, o som saiu uma tragédia. Eu fiquei em dúvida se eu deveria fazer essa boca no trombone aqui para não agredir os ouvidos de quem nos assiste. Tudo bem? Vou tentar aqui então. Tchau, bom dia, fiquem em casa, quarentena geral e fora Bolsonaro!